Estamos de volta com Vida em Conexão e a nossa entrevistada de hoje é a Bispa Lúcia Rodovalho. Para a gente poder continuar a nossa conversa, agora fechando um pouco sobre essa questão do ministério, eu acho que muitas pessoas que estão em casa têm uma curiosidade de saber como é que é a sua rotina de vida. Como é a sua vida hoje? Você hoje está em Brasília por alguns dias da semana, mas vive viajando a trabalho, para as conferências, para eventos grandes que a Sara faz. Mas como é a sua rotina do seu dia a dia? Você podia compartilhar isso com a gente para tirar um pouco da curiosidade do pessoal de casa? Eu acho que eles... Ô Lia, eu não tenho rotina. Começa por aí, né? Porque eu tenho, nós, quando estamos no trabalho que a gente tem, na dimensão que a Sara Nossa Terra atingiu, hoje eu já não, por exemplo, quando eu tinha consultório, tem 3 anos que eu fechei meu consultório, eu tinha uma obrigação maior de ter uma rotina, Por quê? Porque eu tinha os atendimentos, era 5 vezes por semana, depois passou para 3 vezes, depois 2, até que não deu mais para isso. Então, eu não tenho rotina, mas o que eu aprendi, Lia? Onde eu estou, eu crio a minha rotina. Entendeu? Você então, se adapta, eu me adapto, porque senão você fica sempre assim, de novo, de novo. Mas essa é a vida que Deus me deu. A minha rotina é feita de acordo com o lugar que eu estiver. Então, independente, eu vou malhar, eu vou ler a minha Bíblia, em primeiro lugar, vou orar, vou malhar, vou ler meus livros, vou fazer o trabalho que eu tenho que fazer, vou comer a minha refeição corretamente, porque esse é um problema sério. Quem está me assistindo e viaja muito sabe disso. A gente fica saindo da rotina, mas a gente pode sim dar um pouquinho de trabalho, mas manter essa rotina. Então a rotina hoje é onde eu estou. Gosto, estando em Brasília, eu gosto de estar com meus netos, Eu faço questão de buscar na escola quando dá, de que eles durmam lá em casa. Então, ser normal a maior parte do tempo, porque ninguém aguenta viver só como um título, Como só a gente desempenha vários papéis, e se você fica preso em um papel, isso adoece. Então eu sou bispa, sou vice-presidente da Sara Nossa Terra, tenho meu trabalho na Legacy de treinamento, mas eu tenho também a minha vida pessoal. Seu papel de vó, meu papel de mãe, de vó, tudo. Então é você saber encaixar isso. E como é que é ser casada? Você como esposa do Bispo Robson, uma pessoa extremamente multifuncional, que está sempre viajando, eu sei que ele está sempre fora e sempre, não, vamos fazer isso agora eu quero outro, vamos sempre inovando, sempre trazendo projetos novos. Como é essa rotina para você? Como é ser casada com ele já? 37 anos. 37 já quase 40 anos. Quase 40. Como é isso para você, assim, as pessoas... Lia, casamento é uma construção, Então, eu falo que eu e o Robson damos muito certo, Não é somente, vamos tirar esse lado assim, porque Deus nos uniu. Tem muita gente que Deus uniu e o homem separou, Eu creio que Deus nos uniu realmente, mas nós é que fazemos esse trabalho para esse casamento dar certo. Eu não vou falar que é fácil, porque não é, porque ele eu sou uma pessoa mais pacata, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar mais tranquila, mais quieta, mais na minha, e ele já é completamente oposto. Mas dá certo porque a gente respeita um ao outro, Então, nós não temos esse casamento que eu preciso estar grudada. As pessoas acham, entendeu? Difícil manter um casamento diante de uma vida, de tanta coisa que nós fazemos, e eu sou o tipo de pessoa que eu não estou constantemente do lado dele, fazendo tudo grudado, até porque nós temos um entendimento, nós dividimos as nossas forças. Ele está fazendo alguma coisa aqui, quando nós podemos viajar junto, nós viajamos, quando não dá para viajar, ele vai para um lugar, eu vou para o outro. Por quê? Porque a nossa missão é maior do que tudo, Então, agora, estar casado com ele é um desafio todo dia. Eu agradeço a Deus porque ele não nos deixa acostumar, não é? Você sabe disso. Eu falo que o Robson tem um dom.
ele está sempre nos desafiando a nos tornar pessoas melhores. Não é? Por causa do temperamento dele, da maneira dele ser. E ele é um marido maravilhoso. Vocês podem ficar tranquila que o casamento vai muito bem, né? Graças a Deus. Mas é um casamento estruturado porque nós temos uma parceria. Isso que é importante. Eu sou parceira dele. E é importante as pessoas também verem que hoje o casamento também tem que ser visto assim, porque talvez alguns maridos ou algumas esposas acham que para dar certo, ou o marido tem que estar 24 horas do lado da esposa, mas é o que a gente ou a vê. esposa do lado do marido, e aí eles também não têm a sua individualidade, também às vezes você tem o seu, né, os seus compromissos profissionais e ele tem os dele, e aí vocês podem os dois viverem a sua vida paralela sem um ter que deixar de ser quem gostaria. Eu acho que a grande pergunta que todo casal tem que fazer é assim, como eu posso ajudá-lo e não atrapalhar? Porque é muito fácil, dentro do casamento, as pessoas sepultarem os seus sonhos porque o parceiro não está disposto. E aí você culpa, né? Culpa. E uma coisa que me incomoda muito, Analia, já que você está falando sobre isso, mulheres que chegam na minha idade, já estou com 57 anos, mas vai chegando nessa fase de 60, 65, nessa fase em que os filhos vão embora de casa, né? Eu tive filho muito jovem e meus filhos começaram a sair de casa, eu estava na faixa de 40 e poucos anos, então isso foi uma diferença, mas os filhos geralmente saem quando os pais estão com 50, 50 e poucos anos. Se não tiver um bom casamento, começa a aparecer as doenças. Eu percebi que eles falam que é a síndrome do ninho vazio. Mas não é só o relacionamento que fica ruim do casal. É a própria pessoa, principalmente a mulher, eu vejo isso. Ela fica muito ruim porque ela não aprendeu a viver o papel de esposa. Ela foi só mãe dos filhos do seu marido. E elas começam a adoecer. Então é muito comum a gente vê pessoas 60, e poucos anos desenvolvendo câncer, doenças, e é a melhor época da sua vida. Bom, a gente está conversando aqui bastante sobre vários assuntos, mas para a gente finalizar, eu queria que você desse para as pessoas que estão em casa algumas dicas, ou na verdade, quais foram as lições, as maiores lições que você tirou de tudo que você passou, né? Mais de 30 anos de ministério, mais de 40 anos aí envolvida com pessoas, ajudando pessoas, confiando em pessoas. Quais são as lições que você tirou que foram mais importantes para você? Bom, a primeira lição, que eu acho que é a mais importante, é amar a Deus, né, sobre todas as coisas. Realmente entregar a vida para Deus e ter Ele como a pessoa mais importante na sua vida, né? Amá-lo de todo o coração. E, consequentemente, é o mandamento, né? Amar o seu próximo. Ter a disposição de amar, porque amor não é palavras, amor é atitude, né? É ter amor pelas pessoas, né? Acho que a segunda grande lição da minha vida é honrar os seus pais. Eu creio que uma das coisas que fez muita diferença na minha vida foi isso. Eu aprendi isso não só na minha criação, mas aprendi com Deus, depois que eu me tornei evangélico, conheci a Bíblia, né, a honrar meus pais. E a última, e eu acho a mais importante, Analia, é ter um coração grato. Grato a Deus, grato a seus pais, à família, não é? Grato à vida, não é? E eu vejo que as pessoas esquecem disso. E elas esquecem o benefício que isso traz para você. Porque quando eu sou grata, não é a outra que se sente abençoada por eu ter agradecido, é você que é abençoado. Então, a expressão da gratidão, e não basta ser grato e não falar, não é? Então, é muito importante no dia a dia você ensinar seus filhos, a você fazer isso com seu marido. Muito obrigado. Ah, mas isso faz parte do dia a dia. Não, mas é minha. Às vezes eu agradeço alguém que abre a porta para mim. Não, senhora, é meu trabalho. Mas você fez o trabalho, então muito obrigada. Então, coisas simples que mudam e faz você ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque quando eu agradeço a alguém, eu saio dessa posição de que eu sou poderosa. E que eu precisei de alguém. Humaniza, né? É isso, humaniza. E é muito fácil para o ser humano
esquecer disso, esquecer quem ele é realmente, que ele precisa dos outros. Bom, depois dessa lição de vida que nós tivemos nesses programas, eu acho que eu não tenho muito nem o que falar de finalização. Queria só agradecer muito sua presença, dizer que você foi tudo isso, né, na minha vida, como exemplo de mãe. Eu sei que tudo que você falou é verdade, porque eu vivi, né, tudo isso com você, passei todos esses anos aprendendo isso diariamente, tanto com você quanto meu pai, sabendo que vocês se doaram, né, para milhares de pessoas, e muitas pessoas até às vezes perguntam, nossa, mas vocês tiveram muitas pessoas envolvidas na casa de vocês. Eu falo, a gente tinha uma grande família, né, e hoje a gente tem ainda uma grande família com os bispos, com os filhos dos bispos que hoje têm a minha idade, e nós podemos ter a terceira geração dos meus filhos com os filhos deles. Então, assim, eu só, né, gostaria de complementar dizendo que foi tão bom para as pessoas que vocês semearam, quanto para a gente, porque a gente aprendeu, né, a respeitar o outro, a ser humano com o outro, né? Então, eu queria muito agradecer a sua presença, antes que eu chore mais, e a gente se vê semana que vem.